Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui de novo as nossas aulas, né? Vamos para o segundo bimestre, a dilatação linear. A gente vai estar estudando a parte da dilatação agora com vocês, tá? Primeiro a gente vai estudar a dilatação térmica linear, tá bom? A dilatação térmica, primeiro aqui o comportamento térmico dos sólidos, a dilatação térmica linear. Aqui tem uma, uma representação aqui, né? Vocês podem notar aqui que quando você aquece um determinado material, as partículas deles começam a se expandir, né? Ó, na representação aqui, né? A agitação das partículas começam a se expandir. A gente estudou na temperatura, né? Que a temperatura é a agitação, é o grau de agitação das partículas, né? E essa agitação das partículas aí, ela causa uma dilatação no material, tá, gente? Então a gente está vendo aqui agora essa parte da dilatação que nesse aquecimento dos materiais, né, as partículas se movimentam, né, agitam e aí acaba se expandindo esse material. Aqui tem um exemplo aqui embaixo. Na dilatação linear a gente vai estar estudando só o comprimento, tá bom? Só aqui, ó, só o comprimento, certo? O L0 aqui, que é o comprimento inicial, e o L é a dilatação, né? A dilatação é essa parte aqui, ó, que dilatou. Quando você esquenta uma determinada barra de um certo metal, que é aqui no nosso exemplo, ele vai estar aí aumentando o comprimento, né? Esse aumento aqui a gente chama de dilatação, né? No caso aqui, o delta L, né? Que é a variação. Explicando aqui essa fórmula aqui para vocês, para a gente calcular a dilatação de qualquer material, a gente vai pegar a dilatação linear, no caso, que é no comprimento, né? Vai ser igual ao alfa, tá bom? Esse alfa aqui, gente, é o coeficiente de dilatação de cada material, tá? O vidro tem um, o ferro tem outro, o ouro tem outro, a prata tem outro, depende do material, tá bom? O concreto tem outro. Cada tipo de material possui um tipo de dilatação, de coeficiente de dilatação diferente, alguns mais, outros menos, tá? Então essa letrinha alfa aqui simboliza o coeficiente de dilatação do material. Delta L é a dilatação final, né, que vai ser, tá bom? A variação do comprimento, no caso, dilatação linear. O alfa, como eu disse, é o coeficiente de dilatação do material. O L0, que é o comprimento inicial, né? Aqui o comprimento, gente, é o L, tá? O L é comprimento. Aqui, esse L aqui é o comprimento final e esse aqui é o comprimento inicial. O comprimento final aqui é a dilatação, que variou, tá bom? Comprimento inicial vezes, né, o delta θ, né? Tem gente que coloca aqui um T, tem umas fórmulas que vem com o T. Esse delta θ aí é a variação da temperatura. O que é a variação da temperatura? Vamos supor que tem um ferro aí, uma barra de ferro, que ela está a 20 graus, né? E aí ela foi a 80 graus. Aqueceu lá, aqueceram a barra de ferro, ela foi para 80 graus. Então, a gente não vai colocar na fórmula nem o 20 e nem o 80. A gente vai colocar a variação, tá? De 20 a 80, a variação é 60, né? Isso aqui é muito simples, tá, gente? Vocês pegarem o maior aqui e subtrair o menor, aí vocês vão encontrar a variação. Então, lá na fórmula, vocês vão utilizar só a variação, tá? Não vai colocar nem o início, que tem exercícios que vêm com duas temperaturas, né? Ah, o material estava em certa temperatura e foi a tal, aí não tem a variação. Você tem que fazer esse cálculo da variação para colocar aqui na variação da temperatura, tá bom? E aí a continha é simplesinha para vocês fazerem, é só multiplicar esses três itens aqui, né? Salvo a exceção que tiver o valor da dilatação e estiver pedindo algum desses outros aqui, vocês mandam para o outro lado. É uma equação, é muito simples de resolver isso daqui, tá bom? A gente vai ter uns exercícios aqui resolvido para explicar isso melhor para vocês, tá bom? Então aqui está aqui a formulazinha. Eu vou passar aqui para baixo alguns exemplos de dilatação do dia a dia, né? A gente utiliza nos trens, por exemplo, né? Os trilhos dos trens, eles têm uma folga aqui, né? Tem uma folga aqui, que é o espaço para dilatar, viu, gente? Para poder não entortar, né? Que com o aquecer do sol, os trilhos do trem podem acabar fazendo isso aqui, ó, né? Pode acabar entortando aí
pela pressão se ele não tiver esse espaço de dilatação. Vocês podem observar e pesquisar aí que os trilhos do trem, nos seus trilhos tem aí uma folguinha aí que é deixada, né? As pontes modernas hoje em dia também estão deixando um espaço entre as vigas, né? Em cima dos pilares, vocês podem notar ali que tem um espaço que eles deixam ali. Pisos também, né? O piso, revestimento cerâmico, né, de piso, vocês podem ver que o revestimento cerâmico ele tem aquela parte que faz o rejunte, né? Vocês conhecem aí, ó, para poder não quebrar a cerâmica ali quando está um dia de calor que for dilatar. Então tem aquele rejunte flexível ali ao meio, né, para deixar daquele espacinho para não estar trincando ali o piso ou quebrando que seja. Aqui na aviação, né, a exceção das pistas de concreto, ó, vocês podem notar, né, todas as pistas de concreto de calçadas é deixado ali uma seção cortada ali também para não estar trincando, tá bom? Aqui nos aviões. Aqui a ponte eu já disse para vocês, né, tem um espacinho aqui, ó, vocês podem olhar, né, tem um espaço hoje em dia. E os fios de cabos telefônicos e de energia, né, gente? Vocês podem olhar ali que os fios de energia eles são colocados, né, dessa maneira. Quando o dia está quente, ó, vocês podem ver que eles estão assim. O dia está mais frio, vocês podem ver que ele fica mais esticadinho. Então, tem aquela cerca de arame liso também, o pessoal que mora no sítio, né, fazem aí a cerca de arame liso. O que, que eles fazem? Eles utilizam, para ela ficar bem esticadinha, né, eles utilizam esticar aí os arames aí no dia de sol, né, dia de sol quente, para poder esticar e conseguir que a cerca fique mais esticadinha, tá bom? Se ele esticar num dia frio, quando esquentar, ela vai fazer isso aqui, ó, que está acontecendo aqui no fio, né? E quando espicha o arame ali, eu estico o arame num tempo do dia de sol, aí o arame já que era para estar frouxo naquele dia de sol, no dia de frio ele vai ficar mais esticado ainda, né? Aqui está aquele coeficiente de dilatação que eu falei para vocês, né, que é o alfa. De alguns materiais. Tem o do chumbo, por exemplo, né, 27 vezes 10 elevado a menos 6. Né, o do alumínio é 22 vezes 10 elevado a menos 6. Do ouro, 15 vezes 10 elevado a menos 6. E assim por diante. Aqui tem uma tabelinha com alguns materiais. Né? Tem alguns materiais aqui na dilatação. Eu quero que vocês notem para esse exercício aqui. Ó, né? O do chumbo. Né? Vamos ver se o do chumbo aqui ó, utilizou a fórmula. Tá bom? A dilatação final vai ser o coeficiente de dilatação vezes o comprimento inicial vezes ali a variação da temperatura. Então o coeficiente de dilatação aqui do chumbo, né, vocês podem ver na tabelinha lá, ó, 27 vezes 10 a menos 6. Então, ó, colocou aqui, substituiu na forma, 27 vezes 10 a menos 6. Aqui nesse exercício está levando em consideração o comprimento de 1 metro, né, dessa barra aqui. Ó. Então aqui, ó, 1 metro, tá bom? E aí, a variação da temperatura, que está dizendo que a variação da temperatura é 100 graus, né? Então, aí coloca 100 graus aqui na variação da temperatura. Multiplicando todo mundo aqui, vocês podem transformar, né, esse 1 vezes 100 aqui dá 100, né, gente? Vocês podem transformar, ó, o 100 em base 10, né? Ó, 100 em base 10 é 10 ao quadrado, né? Certo? 10 vezes 10 é 100, então tá ali, transformou em base 10. O 27 vezes 10 a menos 6 está aqui, 27 a menos 10 a menos 6. E o 1 está aqui. Ó. O que foi feito aqui nesse passo aqui? 27 vezes 1 dá 27. Está aqui. A potência de mesma base, né? Repetiu a base e somou os expoentes. Então, menos 6 mais o 2 vai dar menos 4. Né? Aqui, ó, menos 4. Certo? 27 vezes 10 dá menos 4. Ou, né, como é menos 4, você tá com a vírgula aqui, você volta 4 casas, né? Em metro, né? 0,0027 metros. Mas aí está pedindo que o resultado está até em milímetro, né? Como está pedindo em milímetro, né? Vocês têm que andar quantas casas para frente? 3 casas, né? Ó, metro, decímetro, centímetro e aí para o milímetro, né? Quantas casas vocês têm que andar? 1, 2, 3, não é? 3 casas? Então anda aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então o resultado estava aqui, ó, estava assim, né? 0,027 metro, né? Como você está no metro, você anda uma casa por decímetro, né? Uma casa por centímetro e uma casa por milímetro. Então por isso que fica 2
2,7 milímetros. Então aí, se você aquecer uma barra de chumbo, né, uma barra de chumbo aí do comprimento de 1 metro, ela vai aumentar 2,7 milímetros, né? 2,7 milímetros, certo? Vou apagar tudo aqui, vamos fazer mais um aqui rapidinho. Tem 4 exemplos aqui, vamos fazer o que do ouro aqui, né? Vocês podem ver a fórmula aqui, ó, normalzinha, né? Fórmula, comprimento na dilatação linear é igual o coeficiente de dilatação do material vezes, né? Dilatação linear é igual ao coeficiente de dilatação vezes comprimento inicial vezes a variação da temperatura, certo? Então vamos lá, o comprimento inicial, o comprimento final, que é a dilatação linear, a gente não sabe. O do ouro aqui, ó, vocês podem ver que é 15 vezes 10 na menos 6. O comprimento é de 1 metro, né? O exercício aí está dizendo que todos é 1 metro, então 1 metro vezes... Lembrando que o certo é vocês colocar em metro, tá? Ali o comprimento ali, tá bom? Se pedir em milímetro, depois a gente transforma, tá bom? Então, vezes 1 e aí vezes 100, que é a temperatura, né? É o mesmo exercício, então 100 de temperatura. Vocês podem ver que foi feito o mesmo caso, né? Então, ó, 15 vezes 1 dá 15, né? E aí eu já vou fazer direto, né? Lembra que o 10 ficou 10 elevado ao quadrado lá no outro exercício? Então, transforma o 100, aliás, o 100 ficou 10 elevado ao quadrado, né? Então, transformou 10 elevado ao quadrado. Então, 15 vezes 1 dá 15. E as potências de base 10, repete a potência e subtrai o expoente. Soma os expoentes, né? Então, menos 6 com 2 fica menos 4, né? Isso aqui, metro, né? Quando você vai transformar isso aqui para milímetro, né? Tem que andar. Quando você desfaz esse número de potência de base 10 para número normal, né? Número decimal, ele vai ficar o 15, né? Ó, 15. 4 casas para a esquerda, então, ó. 3, 4, né? Aí, ficou aqui, ó. 0,015, né? Metros, tá bom? Se tiver pedindo em milímetros, é só vocês transformarem. Milímetros vai andar 1, 2, né? Ó, 1 para decímetro, de metro para decímetro 1, de decímetro para centímetro mais 1 e de centímetro para milímetro mais 1. Então fica 1,5 milímetro, tá bom? Exercícios aí bacaninhas aí para vocês estarem fazendo, tá bom? Se quiserem fazer aí para vocês e treinarem, tem esses outros dois aí do ferro e do alumínio, né? Vocês podem estar fazendo aí para treinar. E eu deixei aqui para vocês mais aqui 3 exercícios, né? O da platina, tá bom? O da platina é esse resultado aqui, tá bom? É o primeiro resultado aqui, vocês vão fazer o cálculo e marcar a opção correta, tá bom? O primeiro aqui da primeira opção aqui, ele corresponde à platina. E o segundo corresponde ao vidro comum, tá bom? Vai estar numa resposta só, ou vai ser a A, ou vai ser a B, ou vai ser a C, tá? Você vai fazer os dois exercícios, né, as duas continhas aqui, os dois cálculos, e vai descobrir a opção correta aqui, tá bom? Aqui o exercício 2 da mesma maneira, a primeira coluna aqui quer dizer o resultado da porcelana e a segunda coluna aqui, a segunda resposta aqui, é do granito. Vocês fazem os dois cálculos e marquem a opção que estiver correta. Estou marcando aqui só como exemplo, tá? Não quer dizer que é a letra B, tá bom? E aí tem ainda o terceiro exercício, né? O terceiro exercício aqui embaixo. Ainda tem o terceiro exercício aqui também, da mesma forma. Primeira opção é sobre a invar aqui, que vocês vão ver lá na tabelinha lá em cima, que é uma mistura aí, né? Uma mistura de materiais aí. E a segunda aqui corresponde ao vidro pirex, tá bom? Esses coeficientes de datação desses materiais aqui, gente, está aqui na tabelinha aqui em cima, tá bom? Vocês vêm aqui na tabelinha aqui em cima, tá? Vocês vão estar vindo aqui na tabelinha aqui em cima e eles vão estar aqui, tá? Olha aqui a IVAR aqui, que é a última lá, ó, né? A liga de ferro e níquel, né? A mistura das duas aqui, ó, 9 vezes 10 na menos 7. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida,
não conseguirem aqui colocar, não conseguirem observar direito aqui o expoente, tá? Vocês podem estar pesquisando, mas aqui, ó, essas três últimas é menos 7, é o que eu estou vendo aqui, e todas as outras aí o expoente é menos 6, tá bom? Então daqui para baixo é menos 7, e as outras ali todas elas são menos 6, tá bom? Bons estudos aí para vocês, Deus abençoe cada um, até a próxima aula aí, se Deus quiser.